humanidade já passou por vários momentos decisivos no curso de sua história. Bactérias, vírus e outros micro-organismos quase varreram o ser humano do mundo, e os estragos foram maiores que as terríveis grandes guerras, terremotos e erupções vulcânicas. No século XIV, a Europa foi devastada pela peste bubônica, levando 50 milhões de pessoas à morte. A doença era transmitida através das pulgas dos ratos, mas a época primitiva não possibilitou a identificação do agente causador, e o povo europeu sofreu amargamente pelo vírus que deu 2 voltas inteiras no globo terrestre. Durante a Primeira Grande Guerra, o planeta se viu em frentes de batalhas que iam além das trincheiras dos conflitos na Europa Ocidental. A desinformação e o grave encobrimento do que seria a gripe espanhola possibilitou o alastramento do H1N1 entre os soldados, que morriam como moscas, não só pelos ferimentos nas batalhas, mas pela doença que ceifou entre 20 a 40 milhões de almas em todo o globo terrestre, muito mais que a própria guerra, que mataria em torno de 9 milhões de pessoas. O influenza H1N1, popularmente conhecido como gripe espanhola, não se originou em terras da Península Ibérica, mas nas trincheiras da Europa Ocidental. Porém, carregava essa alcunha porque somente os jornais da Espanha, que não fez parte do conflito, noticiavam a grave doença que rapidamente se espalhava por todo o mundo. Pode-se dizer que o principal agente propagador das doenças epidêmicas no mundo é a desinformação e o desinteresse de grupos que, com sua agenda própria, faz pouco ou quase nada dada a importância da tragédia. No caso da gripe espanhola, os governos envolvidos na Primeira Grande Guerra abafaram a crise sanitária no intuito de dar continuidade aos conflitos. O SARS-CoV-2, agente causador do Covid-19, da família do coronavírus, identificado desde os anos 60, ressurgiu no final do ano passado com nova roupagem e ainda sem cura. A cidade de Wuhan, na China, foi o primeiro foco da doença e atualmente o Covid-19 se alastrou para todos os continentes. Foi classificado recentemente como pandemia e mais de 100 países já registraram casos da doença, com pelo menos 110 mil casos já confirmados, levando a óbito em torno de 4 mil dessas pessoas. Porém, esses números podem ser ainda maiores devido à falta de informação e à displicência de muitos países com relação à doença. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o vírus como pandêmico, fazendo com que países como a Espanha, que tem o segundo maior número de casos na Europa, declarasse estado de emergência em todo o seu território. A Itália, que registrou mais de 1.200 mortes pela doença, adotou medidas drásticas de isolamento, como o fechamento de fronteiras, escolas e museus, proibindo qualquer reunião pública, inclusive esportivas. Os Estados Unidos da América, seguindo o mesmo caminho, mantém suas fronteiras barradas para toda a Europa, salvo a Inglaterra, e cancelou os jogos da NBA, medida que expõe a gravidade do contágio do vírus naquele país. No Brasil, foram confirmados até agora em torno de 77 casos do novo coronavírus, com mais registros no estado de São Paulo, que contabiliza em torno de 42 pacientes infectados. Mas, como foi dito anteriormente, esses números são incertos e podem crescer ainda mais nos próximos dias. Agrava-se também a situação pelo fato do Brasil não ter, principalmente no governo atual, a cultura de estatísticas médicas adequadas, e muitas pessoas ignoram o vírus por pensar se tratar de uma gripe comum, evitando assim a procura de tratamentos adequados. O mais grave na situação do Brasil é a desinformação propagada pelos meios oficiais, que já diagnosticaram casos até na cúpula do governo, mas que parece inflexível no discurso de não alertar seu povo, fazendo pouco pela gravidade da pandemia. Inclusive, o próprio presidente estaria com suspeição da doença,
não diagnosticada até o fechamento dessa edição, mas cujo vírus havia sido detectado em seu secretário de comunicação, que compôs uma comitiva junto ao presidente em viagem recente aos Estados Unidos, configurando uma certa incerteza sobre o estado de saúde do regente da nação. O que se deve fazer para não contrair a doença? Como se trata de um vírus, o mais eficiente é a asepsia constante das mãos com sabão e álcool gel, e o uso de máscaras cirúrgicas também amenizam o contágio. O distanciamento de aglomerações de pessoas ou reuniões públicas e evitar contato direto com infectados são cruciais para a não propagação da doença. Mas nosso país vive um momento absurdo no meio político e grupos da extrema-direita insistem em minimizar a situação, mantendo sua agenda de protestos, ignorando o apelo das frentes de combate ao Covid-19. Esse tipo de atitude irresponsável pode agravar em muito o caso da doença em nosso país, já que o governo admite não ter leitos suficientes para atender a uma demanda desse porte, caso o vírus venha assolar o Brasil nessas proporções. Outro fato que preocupa e muito com relação à propagação do vírus é a covardia dos youtubers brasileiros que se negam a tratar do assunto, já que o site não está monetizando os vídeos que falam sobre o vírus, atitude mesquinha e cruel de pessoas que visam apenas o lucro, alertada pelo nosso colega Leonardo Stoppa em seu canal. O interlocutor poderá encontrar o link de sua fala na descrição desse vídeo. Independentemente da apatia dos meios oficiais brasileiros com relação à propagação do Covid-19, temos que estar atentos às medidas tomadas pelas nações do primeiro mundo, que expõem uma acentuada preocupação com o vírus. Tosse seca, dor de garganta, febre e os demais sintomas de uma gripe comum podem configurar o contágio e, se não forem tratados adequadamente, levam o paciente a óbito, não sem antes espalhar o vírus em um número indeterminado de pessoas. É também imprescindível buscarmos estar informados sobre o contágio e alertar o maior número de pessoas sobre o vírus. É uma obrigação, como ser humano que somos, cuidar do nosso semelhante e de nós mesmos para não deixar que a ignorância seja estopim para um possível extermínio sistemático da raça humana, que pode vir não dos céus, como um impacto de um meteoro ou de um conjunto de erupções vulcânicas, mas de uma escalada de acontecimentos causados pela própria insensatez humana, que insiste em negar nossa fragilidade natural nesse mundo.